Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê muita saúde, te dê paz no coração. Que o Senhor renove as suas forças, te livre de todo mal por onde você for. Lembrando que se Deus não nos guardar, ninguém mais pode nos guardar. Se o Senhor não nos livrar, ninguém mais livra. Se o Senhor não edificar, será inútil aqueles que trabalham procurando essa edificação. É Deus que está no controle de tudo. Se a gente não colocar Deus à frente, pode por um instante parecer que está dando certo. Eu já observei isso porque é impressionante, né? A pessoa ela tá na vida errada e tá feliz, tá rindo, postando foto, tá ostentando, tá bonito na fita, tá só sorrindo, festa, tá comprando e parece que nada tá acontecendo, né? Aí você pega o outro aí que às vezes está traindo a esposa ou vice-versa, a mulher traindo o esposo e separa e arruma um mais novo ou uma mais nova, ou seja, mais velho e tá felizão. Agora encontrei a pessoa que vai me fazer feliz e agora eu tô no casamento certo. Parece que tá dando certo. É aquela pessoa também que tá investindo numa situação errada. Fez uma aliança com a pessoa errada. E todo mundo está alertando. É tipo aquele relacionamento que os pais estão alertando: meu filho, sai dessa. Esquece essa moça. Afasta dela, ela não é para você. E aí o filho peita a mãe e o pai. Não, vocês não sabem de nada, né? É a mulher que eu amo, eu vou casar, vou ter meus filhos. Se vocês não quiserem aceitar, não tem problema. Às vezes é a jovem, gente, a gente vê isso direto na televisão. Relatos de mães que declaram que antes dela conhecer esse rapaz, ela era alegre, obediente, carinhosa, me ajudava. Você tinha que ver, não era de ficar saindo com turma. E depois que começou a relacionar com esse rapaz, ela mudou, começou a beber, chegar de madrugada, tá respondona. Você já viu um caso assim? É interessante que o inimigo de nossas almas, o diabo, segundo a palavra de Deus, que é aquele que tem prazer no mal e ele se esforça, e como se esforça? Para destruir, para oprimir, para escravizar, para trazer trevas em meio sobre a luz, né? Trazer trevas e, se possível, enganar até os escolhidos de Deus. Ele não vem feio não, viu, gente? Uma vez eu tive numa igreja lá em Santa Luzia e o pastor Jairo, ele falou algo que não saiu da minha mente. De tudo que eu acho que ele falou naquele dia, isso ficou gravado. Era final de culto e ele fez o seguinte comentário: irmãos, o diabo vem fofinho, bonito. E isso ficou na minha mente. O diabo vem fofinho. Ele não é bobo. Se ele chegar com unhas, com garras, com chifres, soprando fogo pela boca, eu estou dando assim um exemplo de uma figura estarrecedora, né? Igual a gente via em filmes, aquela coisa horrorosa: eu vou te matar, eu vou te destruir, eu vou roubar sua família, eu vou acabar com sua saúde. Não ficava um. Eu seria a primeira a correr de susto, com certeza. Porque assusta a gente, uai. E outra, você vai ficar perto de um bicho desse? Mas não. Muitas vezes ele vem perfumada. O diabo vem perfumada? Vem. Coloca uma cheirosa no caminho. Uma bem bonita, sensual. É um presente. É um elogio. É uma ligação. Uma mensagem de WhatsApp. Tô passando só para te desejar um bom dia, viu? A propósito, se você não tiver compromisso hoje à noite, vamos tomar um refri juntos? É desse jeito, tá? Eu. Foi que dia? Foi na igreja, quinta-feira passada.
Impressionante. O pastor, ele falou algo que eu achei extraordinário, assim, extraordinário no sentido de ficar de boca aberta, de tão incomum essa situação. Nós estávamos falando sobre propagandas de televisão, inclusive essas propagandas de cerveja que mostra todo mundo feliz, com saúde, alegre, a família reunida. E aí surgiu esse assunto e uma vez o pastor ele fez um comentário que eu achei assim incrível. Ele falou de uma propaganda da cerveja Skol há muitos anos atrás. E essa propaganda, naquela época que tinha aquela propaganda sobre descer redondo, e numa determinada propaganda mostrava uma festa, uma churrascada e bastante gelada lá no inferno. E as pessoas comemorando como se aquilo fosse o top dos top, um lugar super animado, bacana. E aí eu juntei com um comentário também de uma pessoa que falou daquela época, muitos anos atrás, da propaganda de cigarro, Marlboro. Não sei se você se lembra, é da sua época, mas eu lembro que eu era adolescente e mostrava as pessoas estilo faroeste, cavalos bonitos, né, aquelas roupas, camisas xadrez, aqueles cowboy. Era um negócio bacana, bonito. Assim, as pessoas que faziam a propaganda. E aí essa pessoa fez o comentário que, por incrível que pareça, essa pessoa, que era um dos atores principais da propaganda, depois de muitos anos, ele morreu de uma forma terrível por causa do cigarro. Isso foi comentado, a propaganda da cerveja foi comentada na quinta, foi até o pastor Anderson que comentou, e no domingo de manhã foi o pastor Alisson lá na escola bíblica, lá na igreja, sobre o cigarro. E nós estávamos falando sobre isso, por quê? Porque o inimigo não é bobo. Ele não chega mostrando já a desgraça feita. Ele não chega mostrando o sangue derramado. Ele não chega mostrando que vai dar num feminicídio. Ele não chega mostrando que vai dar cabo em um suicídio. Ele não chega mostrando o pai matando o filho, um bêbado atropelado, atropelando as crianças. Ele não vê o cara drogado. Gente, pasmem vocês. Eu vi semana passada uma propaganda eleitoral que, se eu não tivesse visto, eu acho que eu não acreditaria. Um cidadão, na propaganda política, o momento que ele tem de oferecer uma coisa boa, ele falando, a maconha é a solução. Ô, gente, é porque não é dentro da casa dele que ele tem um irmão maconheiro batendo na mãe para dar mais dinheiro para comprar mais uma dose. Por que que às vezes a gente faz questão de fantasiar o que é mal achando que é bom? Você já parou para pensar nisso? O inimigo não vem falando que vai destruir o casamento, que vai colocar o pai contra o filho, que vai colocar um irmão contra o outro, que vai trazer inveja, que vai fazer o, o funcionário tramar contra o patrão, que vai destruir um relacionamento de 40, 50 anos. Não, ele não é bobo. É a mesma coisa, a maioria dos abusos de crianças é conhecido. Lembra que eu falei que o pastor Jairo comentou que o diabo vem fofinho? Exatamente. É aquele tipo de pessoa que às vezes é padrinho da criança. Já vi casos na televisão. Padrinho. Por quê? Porque tem confiança. Ô, comadre, você tem que sair? Pode deixar a criança lá em casa. Eu olho para você. Não, ela é tranquila. Pode ficar tranquilo. Toma muito cuidado com quem entra na sua casa. Toma muito cuidado com o que seus olhos estão vendo. As suas mãos estão tocando. Os seus ouvidos estão ouvindo aonde os teus pés estão te levando. O que a sua mente tem desejado. A palavra de Deus fala: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia.
Para cair é lógico que tem que estar de pé. E tem muita gente achando aí que é o super poderoso, que tinha um desenho, né? As super poderosas. Cuidado. Vivemos um tempo de casamentos, de décadas se esfarelando. Filhos matando os pais matando os filhos. Sabe aquela situação que depois que o sangue corre, aí vai consultar a família. Não, mas fulano deu sinais de que ele poderia agir dessa forma. E o que que muitas vezes o familiar, o pai, o irmão, um cônjuge responde? Não, ele sempre foi tão tranquilo, tão na dele, educado, carinhoso. Era trabalhador, era de casa para o trabalho, do trabalho para casa. O inimigo não é bobo, ele não vai dar sinal do que ele vai fazer. Exatamente para primeiro fazer, para depois anunciar a tragédia. Cuida da sua mente, cuida da sua casa. Cuidado com as amizades que você tem. As aparências enganam. E a palavra de Deus em Isaías, capítulo 5, versículo 20, fala: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Aqueles que pegam o que é ruim e batem o pé no chão com aquilo que é o bom. E pega aquilo que é bom e tentam passar como ruim. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. A palavra de Deus fala: não se apoie o homem na força do próprio braço. A nossa vitória não está em coisas, não está em nós mesmos. Não está no futuro governo, partido A, partido B, esquerda ou direita. Se Deus não tiver no controle, a gente está perdido. Lógico que o país ele precisa de coisas físicas. Eu sou uma pessoa racional, graças a Deus. Tem sim que melhorar a educação, tem que atender os mais necessitados, tem que olhar as classes mais precárias, tem que mudar a história da saúde, a ciência, a tecnologia, igualdade social, racial. Eu sei disso, é necessidade. Todo país precisa, é o mínimo, nós precisamos ter respeito como cidadãos, precisamos ter as nossas necessidades supridas, os impostos. Gente, inflação, eu sei, mas a questão dessa eleição está indo muito mais além disso. A palavra de Deus fala: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Misericórdia, se Deus não tiver no controle, misericórdia. Lá no passado, essa ideia de rei era de povos que não eram conduzidos por Deus, que viviam subjugados pelos seus governantes, oprimidos, e também foi ideia do povo de Israel, que Deus era o general deles, Deus sempre foi o Senhor dos exércitos. Mas por olhar outros povos e achar que era melhor ter um rei, o povo rejeitou a soberania de Deus. Não, nós queremos um rei porque as outras nações têm um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Meu Deus! E a palavra do Senhor fala o quanto o próprio profeta Samuel ficou chateado com aquilo. Por quê? Porque até então não tinha rei. E enquanto Deus estava à frente do povo, o povo não perdia guerra. Não tinha como perder guerra. A não ser que o próprio povo estivesse em desobediência, aí não tinha como. O povo perdia, dava brecha, fazia coisa errada, não tinha como Deus estar à frente e o povo estar errado. Não tinha como. E Samuel se entristeceu. E Deus falou com o profeta Samuel, 1 Samuel 8,
Versículo 7. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo, porque não foi a você que rejeitaram, mas foi a mim que rejeitaram como rei. O povo abandonou a presença de Deus, achava que era um homem que ia resolver as causas dele. E aí que começou aquela história com o rei Saul. E Deus deixou claro. Deus falou com eles através de Samuel. Samuel, atenda-os, mas advirta-os e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. E Samuel falou com o povo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte, e foi falando. Ele os fará arar a terra dele, fará dar a colheita, fabricar arma de guerra, equipamento para os seus carros, tomará as filhas de vocês para serem cozinheiras, padeiras, perfumistas, tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas, olivais, e os dará aos criados dele, tomará 1/10 ao imposto aí, 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e dará aos seus oficiais e criados. Também tomará de vocês para o uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos. Tomará de vocês 1/10 dos rebanhos e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Colocará alguns de vocês como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. E foi falando tudo que o rei ia pedir. Ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra, em suas cavalarias. Não tinha mais opção, não. Tinha que trabalhar para o rei. Tudo que colhia tinha que pagar para o rei. E naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram. E o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. E depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante ao Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os, e deles um rei. O primeiro rei, que foi Saul, foi um fracasso. Desobediência pura. Teve que dar lugar para alguém melhor do que ele, que foi o rei Davi. Quando Deus está na direção, seja do que for, gente, quando Deus está na direção de uma firma, de uma empresa, quando Deus está na direção de uma família, de um casamento, Deus é maior do que nós. Ele orienta, ele governa com poder, ele é fiel, ele é o rei dos reis. Ele é Senhor sobre todos os senhores. É impossível Deus estar no controle e dar errado. Que Deus tenha misericórdia de nós e que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Porque mais do que necessidades básicas de um país, repletos dessas necessidades, existe um jugo que está tentando ser imposto na marra, à força, sobre cada um de nós. Deus é tão bom, que Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele nos dá a liberdade religiosa, liberdade de voto, tanto que o voto é secreto, cada um vota em quem quer e nem precisa falar, manifestar em quem votou, porque cada um tem a sua escolha. Somos livres para escolher o cônjuge, aqueles que são solteiros, livre para escolher o local de trabalho, livre para escolher as amizades, livre para escolher o bairro onde vai morar, livre para tomar decisões, se compra ou não, empresta ou não, investe ou não, viaja ou não, enfim, livres. Mas cada escolha trará uma consequência. Cuidado. O diabo não é bobo. E a Bíblia fala que ele ruge como leão, andando ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. É Bíblia.
medita na palavra e Deus em tudo te orientará. Amém?